Meus irmãos, a paz do Senhor, você que chegou aí nesse vídeo aí, através aí do YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família. E se você tiver um tempinho aí, vamos fazer uma rápida meditação aqui na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falará algo ao seu coração. Lá na carta aos Gálatas, carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, nós vamos encontrar aqui no versículo 8, Gálatas 1:8, uma declaração muito interessante do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja este anátema. Olha só, meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, de acordo com os estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que a carta aos Gálatas é a primeira das epístolas que Paulo escreve às igrejas. Então, assim como ele escreve Romanos, Coríntios, a primeira carta que ele escreve é Gálatas, destinada às igrejas ali da Galácia. E Paulo está tratando de um tema interessante, ele está procurando corrigir alguns equívocos doutrinários que estavam circulando pelas igrejas ali naquela época. Existia uma teoria que dizia que os crentes, as pessoas que aceitavam Jesus, elas precisavam fazer parte do judaísmo, precisavam ter circuncisão, precisavam seguir os ritos do judaísmo, E Paulo, ele mostra que não, que o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não está atrelado mais à circuncisão, Ele não está atrelado mais a ritos passados, Nós sabemos que os ritos judaicos, as festas judaicas, as cerimônias judaicas, elas eram uma tipologia que apontavam para Cristo, Para a sua consumação em Cristo. Então o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da salvação, da transformação, O evangelho do arrependimento, dizendo que Jesus era o único Salvador e ele era capaz de perdoar os pecados porque ele entregou a sua vida em prol da humanidade. Então Paulo anunciava um evangelho mostrando Jesus como Salvador, Jesus como centro, E não mais os ritos judaicos, e não mais uma questão aí da religião judaica. E Paulo ele escreve essa carta justamente para chamar a atenção daqueles crentes para esse fator. Cuidado com o falso evangelho, cuidado com os ensinos errados, que parecem até certos, mas eles trazem uma mensagem perniciosa e contrária à palavra de Deus. E Paulo usa um termo forte, ele diz: mesmo se um anjo vier do céu, como nós lemos aqui, e trouxer uma outra mensagem diferente dessa, de que Jesus é Salvador, de que nós estamos agora em Cristo, se alguém pregar algo diferentemente disso, essa pessoa é anátema. E anátema aqui é maldito. E aí, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, fazendo uma aplicação prática aqui, quantos falsos evangelhos estão sendo pregados, propagados, divulgados e difundidos aí no meio cristão? Quantas pessoas estão seguindo a doutrinas que não estão amparadas, baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus, mas estão aí embasadas em preceitos de homens? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, eu vi recentemente um jovem pastor fazer uma declaração de que Deus não estaria mais no controle de tudo. Essa pandemia do coronavírus que aconteceu no mundo, que acontece no mundo, segundo esse jovem pastor, e ele fala isso categoricamente, isso não estaria mais no controle de Deus. E aí a gente vê que o homem vai tentando criar para si uma ideia de Deus, uma ideia do Evangelho, e não seguindo de fato o que a Bíblia diz. Quantas pessoas estão dando ouvidos a um evangelho da prosperidade, um evangelho das bênçãos materiais, um evangelho que divulga somente a bênção física, a bênção do corpo, mas não fala de nada espiritual, não fala da salvação, não fala do novo nascimento? Quantas pessoas estão dando ouvidos a um evangelho vinculado com a política, vinculado com o poder político? Quantas pessoas estão ouvindo um evangelho que está desprezando, vai desprezando a palavra de Deus? E aí se fabrica um evangelho, se fabrica uma mensagem e se divulga essa mensagem como se ela fosse verdade. E infelizmente aquele crente que não lê a palavra, aquele crente que não dá ouvidos à voz do Espírito, aquele crente que não estuda, que não procura conhecimento, ele vai ficando suscetível a uma série de ciladas que são feitas aí pelo próprio diabo através desse falso evangelho.
E aí as pessoas elas deixam de lado os princípios da palavra e começam a dar ouvidos a doutrinas humanas, a doutrinas que não edificam, a doutrinas que enganam. A igreja está vivendo um tempo que ela precisa se despertar e voltar para os fundamentos da palavra, para os fundamentos dos apóstolos, entender que a palavra de Deus ela é a verdade, entender que a nossa vida está pautada pela redenção em Cristo, pelo sacrifício de Jesus, e não pautada por bênção material, e não pautada por um achismo teológico, e não pautada pelo que o homem diz. E aí se cria um evangelho para todo gosto. Se cria o evangelho da prosperidade, se cria o evangelho da experiência, que fala que o crente só tem que sentir. Você só tem que ter emoção, sentir a presença de Deus e não ter entendimento das coisas de Deus. E aí se prioriza só a experiência em detrimento da razão. E Paulo vai dizer em Romanos que o nosso culto precisa ser racional. E outros priorizam somente a racionalidade e deixam de lado a emoção e o sentimento. E aí o evangelho vira uma coisa fria, onde não existe nenhum tipo de emoção, de sentimento. Meus irmãos, é preciso ter equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio, que esse equilíbrio ele tem que vir da Bíblia. Ele tem que vir da palavra de Deus, porque o verdadeiro evangelho anunciado pelos apóstolos, escrito na Bíblia, é o evangelho do equilíbrio, é o evangelho da verdade, é o evangelho que liberta. Falando sobre liberdade, ainda na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, Paulo vai dizer o seguinte, Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não nos tornemos a colocar debaixo do jugo da escravidão. Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão livres. O Evangelho libertou. Vocês não têm agora que ficar presos ao pecado. Vocês não têm agora que ficar presos por causa de uma mensagem falsa. Vocês estão livres em Cristo. Eu e você, meu irmão, nós estamos livres. O Senhor Jesus nos libertou. Nós não podemos agora permitir que uma falsa mensagem, que um falso evangelho venha aprisionar as nossas vidas. Nós estamos livres para viver a verdade diante de Deus. Nós estamos livres para viver uma vida plena diante de Deus. Nós estamos livres para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que possamos nessa época, irmãos, combater esse falso evangelho. Todo evangelho que distorce a Bíblia, todo falso ensino que vem distorcer os princípios da palavra de Deus, toda teoria que venha querendo confundir a igreja tem que ser descartada, porque nós precisamos viver a verdade, e a verdade está em Cristo, a verdade está na sua palavra. Que o Senhor Jesus nos ajude, meus irmãos, nesses dias difíceis, a termos discernimento, para sabermos o que é de Deus e o que não é. E esse discernimento ele vem através de oração, e ele vem através da leitura da Bíblia, do estudo sistemático das Escrituras, pois assim nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você se sentiu abençoado por esse vídeo, compartilhe ele com alguém, que Deus possa alcançar as pessoas e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.